Fala, torcida colorada, começando o terceiro episódio do Resenha Colorada. Hoje temos um convidado também muito especial que vocês já estão vendo aí na tela, mas vamos deixar para apresentar por último. Vamos com a mesa deste podcast. Primeiro, João Vicente Link. João, tudo bem? Como estamos? Boa tarde, João. Boa tarde, torcida colorada. E também ao nosso convidado especial dessa tarde, bater um papo bem legal aí sobre marketing do Esporte Clube Internacional. Pois é. Pedro Pacheco, tudo bem? Como estamos? Vamos bater um papo hoje. Tudo certo, João. Prazer estar aqui de novo, ainda mais com o nosso grande convidado para falar de um assunto que é cada vez mais protagonista em debates sobre clubes de futebol e muito importante a gente levar para a torcida colorada. Exatamente. Vamos tentar destrinchar aí a mente do nosso convidado hoje. E Hernani Campelo, repórter da Rádio Colorado. Hernani, tudo bem? Tudo bem, tudo ótimo, uma alegria de novo falar nesse tema tão palpitante, tão importante nos tempos de hoje, que é o marketing esportivo, que é a porta de entrada de tudo que propicia o time vencer dentro de campo. E agora, vamos falar com o nosso convidado, Jorge Avancini, vice-presidente do Esporte Clube Internacional, vice-presidente de marketing do Esporte Clube Internacional. Avancini, tudo bem? Primeiro, é um prazer te ter aqui nesse nosso terceiro episódio, o primeiro que vai ao ar no YouTube do Esporte Clube Internacional. Eu já te faço a primeira pergunta. Qual é a diferença do Jorge Avancini, que saiu do Internacional há poucos anos atrás, para este que está chegando agora no ano de 2021? Bom, primeiro, pessoal, muito obrigado ao Campelo, ao Pedro, a você, João, e ao João Vicente pela oportunidade, principalmente de participar, de ter a honra, né, do primeiro podcast nosso ao vivo, né? Isso, para mim, me deixa muito orgulhoso e, ao mesmo tempo, também quero aproveitar para parabenizar o trabalho que vocês vêm fazendo, com toda a dificuldade que eu imagino que vocês sofrem, mas um trabalho que vem crescendo e eu acho que isso é muito importante, até porque era um sonho meu já de outras épocas, né? Eu fui um dos que ajudei muito a fundar a Rádio Colorada lá da época do Gigantinho, ainda que ficava lá escondida, lá em cima, no último andar, né? Pô, essa tua pergunta, Calegari, é um tijolo quente. Qual é a diferença 6 anos depois, né? Eu saí do Inter em janeiro de 2015, fui passar 3 temporadas lá no Bahia, né? Como diretor de mercado. O Bahia não chama marketing, é de mercado, com uma missão que era reestruturar o departamento de marketing do Bahia, de lançar o plano de sócios lá, um clube que saía praticamente da insolvência, da falência, um clube que tinha sido interditado judicialmente, que o seu presidente, em 2014, tinha sido exonerado do cargo de forma judicial. Foi muito complicado lá. É uma história legal, mas, ao mesmo tempo, também triste por ver um grande time do futebol brasileiro passar pelo que passou, e nós fomos lá para reconstruir. Eu fui a convite do Marcelo Santana, que foi o presidente eleito na época, com 31 anos de idade. A gente reconstruiu esse gigante do Nordeste, o gigante do futebol brasileiro. E foi uma experiência fantástica. O que volta, além dos cabelos brancos, né, que eu estava brincando com vocês, porque quando eu fui eu não tinha tanto. Agora é 100% a cabeça nevada, né? Eu acho que volta muito mais maduro, né? Muito mais maduro, porque até então eu tinha, a minha realidade toda era internacional. Quer dizer, eu estou aí no marketing do Internacional desde 2000, quando o Inter 2000, o Jarbas Lima e o Fernando Miranda ganharam aquela eleição, na época, substituindo o presidente Amoriti, e já com uma série de propostas de mudança, de melhorias, de modernização. E nunca mais me afastei, né? Em 2007 eu virei vice-presidente, depois virei executivo em 2009. Tive a felicidade de viver 2 momentos que eu chamo importantes na história do Inter. O primeiro momento, pegar um clube quebrado, sem dinheiro, sem nada, não tinha recurso para nada, que foi quando a gente assumiu em 2000. E depois, também, já em 2007, vou ser vice-presidente já, o clube campeão do mundo, campeão da Libertadores, já com um quadro social considerável, que já era quase 45 mil sócios, né? E um clube que começa, então, no final da primeira década desse século, a gente a ganhar tudo e que nos levou a bater o recorde de 100 mil sócios, e, enfim. Volto mais experiente, uma outra realidade também que eu aprendi lá na Bahia, apesar que o Bahia, eu acho que ele tem muita semelhança, né, o Esporte Clube Bahia com o Inter, ser um clube popular, um clube do povo, um clube que foi fundado para derrubar as elites da época, né, um clube aberto, né, a gente tem também, eu aprendi que os baianos, principalmente o soteropolitano, que é o cara que mora em Salvador,
eles são muito parecidos como nós, gaúchos, né? Eles têm muito orgulho da sua história, eles tiveram as suas revoluções, as suas guerras, a qual eles cultuam muito, né, lá no passado. Eles têm a musicalidade, que isso aí todo mundo sabe que é fantástica, eles têm a parte da culinária, que é diferenciada. Quer dizer, enfim, a cultura da Bahia, em geral, ela está no DNA de todos nós brasileiros, né? Claro que nós, aqui do Sul, menos do que talvez o eixo Rio e São Paulo e todo o Nordeste, mas é muito rico. Então, foi uma experiência grande e chegar num clube lá que você tinha um torcedor extremamente apaixonado, talvez seja uma das torcidas mais apaixonadas do Brasil, que ele vai do amor ao ódio com muita facilidade, durante vários momentos de um jogo, e um torcedor que estava muito frustrado, muito magoado, porque o clube já vinha há 10 anos não ganhando nada, inclusive passando por Série C, Série B, né? Então, eu acho que volto mais vida. Tive a possibilidade de olhar o Inter nesse período mais à distância, quer dizer, aquela coisa, antes, quando tu está vivendo aí o dia a dia do clube, tu acaba te focando muito na árvore, né, como eu digo, e tu não olha a floresta como um todo e tudo que está acontecendo. E esse distanciamento me deu a possibilidade também de olhar, a partir de 2015, com as gestões que passaram, e principalmente no marketing, né, questões de uma forma não tão envolvida emocionalmente, né, olhando mais como um olhar crítico de torcedor, de sócio, né, e até mesmo de profissional do mercado, mas, claro, sempre como referência. Eu acho que o Inter ainda continua sendo e será a grande referência por muitas coisas que a gente faz no futebol brasileiro, principalmente na área do marketing, na área de comunicação e em outras áreas também, né? Então, eu acho que volta isso. Estudei muito nesse período da pandemia, né? Aproveitar para se atualizar, para tentar entender principalmente a geração de vocês, que é uma geração que já nasceu com o controle remoto na mão, né? Eu gosto sempre de dizer que, provavelmente a gente vai entrar na conversa aí, né? Hoje, o nosso plano de sócio tem 20 anos. Eu tenho uma geração que nasceu já nesse plano de sócio. Ele não conheceu outra modelagem, né? Eu sou sócio do clube desde 62, tia, então já passei por tudo que vocês imaginam aí no clube, a nível como torcedor, como sócio, e depois trabalhando aí, e tentar pegar vocês, né? Que é esse novo... Eu tenho na minha cabeça 2 grandes desafios. Como é que eu atraio a garotada aí até de 0 a 25, que hoje já não tem tanta importância aí ao jogo, e até muitos não gostam de futebol, estão ligados aí no multitela, né? Várias telas ao mesmo tempo, estão curtindo aí o PlayStation, curtindo, enfim, jogos do mundo inteiro e nunca vão ao estádio. E a minha geração, né? O mais 60, né? Porque eu acho que também é uma geração que tem poder de consumo, é uma geração que não nasceu no controle remoto, que tem dificuldade no digital, mas que tem capacidade de investimento, tem capacidade e quer se divertir, né? Então, como é que você se aproxima? E todo mundo, se vocês olharem a campanha, me chamou a atenção, nada a ver com o Inter, né? Mas as campanhas de prefeito aí no Brasil e aqui mesmo, a nossa, em Porto Alegre, tu não tinha nenhum projeto para os mais 60. O que a prefeitura vai fazer para... E nós estamos envelhecendo, né? O Rio Grande do Sul está envelhecendo, é o estado que mais envelhece, porque a população não nasce na mesma proporção do envelhecimento. Então, nós deixamos de ser o futuro do Brasil, que é o que eu aprendi quando eu estava no colégio, né? Então, como é que a gente faz para essa turma aí que tem outro grau de exigência, mas também tem consumo, quer ser sócio, vai comprar camisa, né? É tão apaixonado quanto qualquer outro que gosta do clube, né? Bom, estava retornando ao clube, né? Fez parte daquela história que foi feita em 2009, lá no Centenário, quando a gente alcançou 100 mil sócios. E voltando agora novamente para fazer história de novo, assim esperamos, para essa grande meta que essa gestão está se propondo, contando com a gente, obviamente, para alcançar os 200 mil sócios. Bom, tu já fez um paralelo mais ou menos sobre a tua vida pessoal, os teus conhecimentos, né, a tua aprendizagem nesse tempo né, da tua carreira. Falando em questão de mercado, em questão de internacional, o que mudou na tua visão de 2009 ou daquela época lá da campanha dos 100 mil sócios para agora, 2020, 2021, levando em conta todo esse período turbulento que a nossa sociedade vem passando, né? Quais os desafios, como alcançar os 200 mil sócios em 2021, 2022, enfim, qual a meta de vocês, né, o deadline, e como alcançar isso de forma efetiva. Eu te diria assim, eu estou há 20 anos aí militando no futebol de forma intensa, né?
e desses meus 20 anos, praticamente 15 anos vivendo no Inter e voltando agora, né? Eu acho que a tua pergunta ela dá um dia, daria vários podcasts para a gente falar sobre ela, né? Eu acho que nós temos que fatiar isso aí, né? O que mudou? Nós temos que dar uma fatiada nela, né? Porque até 2010, vamos chamar assim, que quando a gente fecha todos os eventos do centenário e vamos considerar essa primeira década do século XXI, nós tínhamos uma série de desafios que se atingiu, alguns, outros não, mas não se contava com as ferramentas que tem hoje, né? Quer dizer, eu me lembro quando eu cheguei no Inter em 2000, o maior desafio que a gente tinha lá no marketing era ter um site legal. O Inter tinha que ter um site bacana, porque naquele momento todo mundo dizia que o clube que tivesse um site bacana ia ganhar muito dinheiro. Nós nunca ganhamos um centavo aí no Inter com site, né? Mas era isso. E a gente vivia a euforia, se vocês vão lembrar, ou pelo menos se vocês estudaram isso, dos grandes clubes terem sido buscados parceiros internacionais. Era o caso do Grêmio com a ISL, Ricks Music lá no Cruzeiro, no Corinthians. O Inter, naquela época, nós não caímos nesse conto de sereia e foi o que até, eu diria, que nos ajudou muito para depois dar a volta por cima, né? Embora se precisasse muito naquele momento. Então, todo o trabalho para chegar no plano de sócio, quando a gente chega lá em 2009, a grande ferramenta era o site, já era o SMS, que era uma coisa que foi surgindo ao longo desse período, de 2000 até 2010. Tu não tinha ainda nos celulares a condição de descarregar imagem, ainda não, tu conseguia fazer SMS, mas não tinha imagem, e tu podia receber SMS de voz, né, que a gente usou muito em 2006 na campanha da Libertadores, por quadro social. Mas todos esses recursos que vocês têm hoje, isso aqui que nós estamos fazendo hoje, não existia, isso era um sonho. Claro que a gente lia lá, vai acontecer, estão testando lá nos Estados Unidos, lá na Europa, em polos de tecnologia, lá no Vale do Silício, mas aquilo chegar para nós era uma coisa que estava tipo assim, né? Pô, vai chegar daqui a 50 anos, né? Exagerando, né? Então, a rede social que existia na época era o Orkut, e que foi uma rede que ela foi lançada com um objetivo e que depois ela desviou para ser um local de encontro, de paquera, né? Que veio a substituir os chats, que é o que vocês tinham, que a gente tinha na época os chats de relacionamento dentro das webs, né? dos portais de serviço, né? Que hoje não existe mais. Talvez aí muitos que eu estou falando nem sabem o que é isso. Nós estamos falando de 15 anos atrás, gurizada, né? Então, eu te diria que naquela ocasião a gente chegou por uma série de fatores, né? Primeiro porque houve uma unidade no clube, todo mundo buscou esse objetivo de chegar aos 100 mil a partir de 2004, 2005. Depois, os resultados de campo ajudaram muito, quer dizer, a conquista da Libertadores, a conquista do Mundial, Copa Dubai, Sul-Americana, Recopa, os campeonatos gaúchos, quer dizer, tudo que se entrava, o Inter tinha a chance de ser campeão, né? E quase sempre foi. Então, a gente fez um resgate da autoestima do torcedor muito grande, que ele vinha com uma autoestima muito afetada, porque eram anos que não se ganhava nada, principalmente final dos anos 80, anos 90, e quando o co-irmão ganhou muitas coisas lá com a época do Felipão, né? Da Libertadores, então isso na rivalidade pesava muito. A gente tinha muita dificuldade de recurso, de financeiro, como sempre, né? Os clubes estão sempre lutando com isso, dificuldade de gente, de mão de obra. Tu não tinha mão de obra, muitas mãos. Como eu, né? Quando eu cheguei no futebol, eu não tinha um livro para ler, eu não tinha um curso para fazer. Eu vinha da iniciativa privada, né? Claro, de mercados competitivos, mas se eu quisesse trocar ideia com alguém, não tinha nada, gente. Nós estamos aprendendo aí na porrada, né? Vai errando, vai acertando. E também, claro, tinha o lado bom, porque como não existia referência, mesmo que você fizesse uma coisa que não era tão legal, o torcedor aceitava porque não existia nada, que hoje está rodado de exemplos, né, de referência. Então, eu diria, acho que essa primeira década, né, até 2010, foi isso, e todos esses fatores somados, e principalmente o atendimento ao chamado que a gente fez na época, que a gente começa a chamar lá em 2005 o torcedor, porque nós tínhamos que ter um clube forte, e o clube forte só se faria através de sócio, porque isso nos daria receita, e a gente ficaria mais, não só maior a nível de receita e faturamento, mas a gente ficaria mais confortável para não depender tanto das verbas de televisão e diminuir a diferença de ganho entre principalmente os grandes times do Rio e São Paulo, que já eram, na época, ganhos absurdos e hoje são muito maiores, né? Não dá para comparar o que ganha o potencial de geração de receita do Flamengo conosco, que é uma marca que tem 45 milhões de seguidores. Quer dizer, uma grande empresa multinacional vai investir aonde? Vai investir aonde ela vai ter mais retorno de mídia e mais provável retorno de consumo, né?
E nós estamos fora desse eixo. Então, isso foi legal. Eu acho que isso divide. Aí, quando a gente vai para a segunda metade, que é o que nós estamos vivendo, agora terminou, né? Estamos entrando na terceira metade. Quando a gente vai para a segunda metade do século XXI, tu já começa a crescer as redes sociais, né? Começa a vir aí Twitter, Face, que foram as primeiras, né? O Orkut vai perdendo força, vai sumindo, né? Os custos de mídia começam a baixar, os custos de equipamentos começam a baixar para você poder montar uma estrutura, né? Então, isso eu acho que facilitou muito para os clubes, e os clubes também começaram a perceber a importância de investir nos seus departamentos de marketing. Porque até lá, meados dos anos 2000, até 2010, o marketing era muito lembrado assim, ó, eu preciso comprar um jogador, estamos sem caixa, arranja quem paga, vai buscar um patrocinador. E, no entanto, se eu chegasse lá e pedisse, olha, eu preciso comprar uma câmera fotográfica para que o nosso fotógrafo que vai acompanhar um evento consular, ele precisa registrar, não tinha dinheiro. Arranja quem paga. Essa era a frase que eu mais ouvia, né? Aí tu tinha que sair atrás de permuta, de buscar parceiros, tinha que se virar para botar as coisas no lugar. As pessoas não sabem dessas dificuldades que a gente passou, né? Às vezes criticam, e tinha as coisas que você fazia para botar de pé, cara, era uma complexidade imensa, por falta de dinheiro, falta de equipamento, falta de gente, falta de recurso. Então, eu acho que agora, na primeira metade do segunda década, tu foi a surgimento disso, até quando eu saio, né? E a partir da segunda década, que é de 2015 para até agora, eu acho que a consolidação dessas ferramentas, e a pandemia nos ajudou, por um lado, a isso, de usar todas essas ferramentas de comunicação, de estar fazendo home office, de estar em casa. Nós podemos estar conversando hoje com o mundo inteiro, em tempo real, essa é a realidade. E isso trouxe o quê? Uma mudança do cenário daquelas áreas que eram mais protegidas. Então, hoje, tu já não tem mais um peso tão grande da principal emissora que detinha os direitos de transmissão e da qual nós éramos proibidos de um monte de coisa. O Capelo, que é mais ou menos um pouco mais novo que eu, sabe das limitações que tinha. Então, hoje, né, a própria grande emissora abriu mão de uma série de campeonatos, abriu mão da Copa do Brasil, abriu mão da Fórmula 1, abriu mão da Libertadores. O mercado mudou, né? Não só nós, mas mudou também o mercado de consumo. E a nova geração que está chegando, ela não está preocupada com a televisão convencional, com o online. Ela está preocupada no digital, e é o multitela, com 5, 6 telas ligadas ao mesmo tempo, né, fazendo coisas diferentes, e consegue dar conta de tudo. Então, essa mudança, eu acho que ela vem a favor dos clubes, e principalmente do Internacional, que já vem olhando isso. Haja visto a estrutura que o Internacional tem hoje de comunicação. Quando eu saí, era uma estrutura muito menor do que se tem hoje, não se tinha estúdio, a rádio ficava lá, enfiada lá em cima no Gigantinho, que era uma iniciativa de um ex-colega nosso que usou seus equipamentos pessoais para botar a rádio no ar, e ninguém dava bola. E se conseguiu, na época, patrocínio. Eu tinha um programa na rádio na segunda-feira, das 6 às 7 da noite, né? Tinha área musical. A gente tentou, de alguma maneira, depois eu acho que começamos a narrar alguns jogos, mas tu tinha toda uma dificuldade, até o próprio clube, para conseguir uma cabine, para botar a rádio para narrar e botar a TV do Inter para cobrir, foi uma novela dentro do clube. Tu não conseguia ter espaço, cara, né? E eu acho que isso mudou. Hoje eu percebo que o clube já está, todos no clube, né, já sentem a importância. Eu acho que vocês quebraram barreiras nesses 6 anos aí que eu fiquei fora, importantíssimos, e que vão nos ajudar para daqui para frente, né? Que é o que a gente conversava aqui. Eu não consigo hoje, na minha leitura, entender por que a rádio do Inter não funciona 24/7. Depois o Hernani explica para os nossos quem está nos assistindo aí o que é 24/7 e o porquê que a televisão do Inter não funciona 24/7. Coisas que hoje no mercado é normal, já que nós somos o grande gerador de conteúdo. E mudou muita coisa, gente. Mudou. Hoje nós não somos mais um clube de futebol, nós somos um clube de entretenimento. Nós vendemos entretenimento, cujo principal produto é o futebol. Então, fazendo uma comparação grotesca, até para não me alongar muito, nós somos a grande Disney, né? Todo mundo sabe o que é a Disney. Todo mundo sonha ou já foi ao parque da Disney. O que é a Disney? Ela vende entretenimento, ela faz um filme, ela vai criar um brinquedo no parque e tudo vai gerar em torno desse novo brinquedo, que foi do filme, e que tu vai ter produto licenciado, tu vai ter tudo ali, né? Então, nós somos isso, da qual eu tenho os artistas que são jogadores, é propriedade do clube, né? Que tem contrato. Você tem a Arena, que está aí atrás de mim, aí, que é o nosso estádio, que é próprio, que isso é um diferencial imenso. E nós temos os clientes que são apaixonados e não trocam.
e nós não tiramos proveito disso, né? Se então, me permite, hoje, eu sou nós somos uma entidade que gera conteúdo, e esse conteúdo pode ser monetizado. Claro que o conteúdo principal é o futebol, né? Seja através do feminino, do masculino, da categoria de base, seja do que for. Se me permite, Avancini, inclusive, claro. A gente tem um elemento que é diferencial, talvez, aí nessa batalha pelos 200 mil sócios, que é o engajamento da nossa torcida, que é impressionante, né? Apesar, como tu bem citaste, Flamengo são 45 milhões de torcedores, mas a gente, mesmo tendo 7, 8, né, o que se fala, nós mesmo assim mantemos algumas vezes a maior ou segunda ou terceira maior média de público, né, nos estádios quando se tinha público. Nosso quadro social, desde aquela época, sempre tem despontado, se não o primeiro, como o segundo ou terceiro maior quadro social do país. E ultimamente também tem saído algumas pesquisas aí sobre o engajamento que a gente tem tido nas redes sociais, né? Ou seja, o Inter acaba sendo a torcida colorada, o Inter como um todo, acaba tendo um diferencial pela questão do seu engajamento, do seu público ser muito mais fiel e envolvido com o clube do que daqui a pouco algumas torcidas até maiores, né? Esse é um ponto, Vicente, que tu coloca bem. Eu acho que esse é um ponto que eu sempre tive muito orgulho da torcida do Inter, né? E como torcedor, é esse nosso engajamento e esse nossa sensação de compromisso com o clube, com a marca internacional, independente se ele está bem ou não, independente de quem está na gestão ou não, né? E é esse grau que vem de geração para geração, né? Claro que a gente teve momentos que tivemos mais apaixonados com o clube, outros momentos mais tristes, aí tu te afasta um pouco, mas esse é uma coisa que eu não consegui na torcida do Bahia, apesar de toda a paixão que a torcida tem do Bahia. Quando tu falava em plano de sócio, tu falava em algumas coisas que precisava ter uma relação maior, lá foi muito difícil da gente conseguir, né? Que hoje eu acho que aí no Inter nós estamos perdendo, cara, principalmente com essa nova geração que está chegando, porque eu me lembro que em 2000 até 2010 a gente falava, pô, tu é sócio para ajudar o Inter para a gente ser grande e continuar sendo grande, né? E não é sócio para jogo, o jogo é uma consequência, né? Até porque nós temos limitação no estádio, nós temos 50 mil lugares e acabou, né? E quando eu cheguei na Bahia, o que eu mais ouvi é o seguinte: eu não sou sócio porque eu não ganho nada, o que eu vou ganhar para ser sócio? Não sou sócio porque o time não está legal. O time perdeu o jogo ontem, eu vou deixar de pagar a mensalidade. E essas coisas nós não tínhamos aí no Inter até 2015. Né? A gente tinha uma inadimplência que ela era natural, né? Sabe, se o time não estava bem naquela competição, a inadimplência ficava sempre em torno de 12, chegava a 18, foi o pior inadimplência que eu peguei no Inter. Hoje nós estamos com 25, tem muito a ver com a pandemia, mas também peguei momentos aí com a inadimplência de 7%, que é plenamente aceitável, considerando ser um clube de futebol, né? Então, eu te diria que agora mudou um pouco. Agora eu já percebo que tu chega para conversar com algum colorado, eu não ganho nada do clube, eu não vejo vantagem. Então, aquele grau de envolvimento que a minha geração teve, as gerações que vieram da minha, que eu fui peguei muito tijolo na rua para levar para construir esse estádio que está aqui atrás de mim, né? Junto com meus colegas de rua, meus amiguinhos, que foi lá nos anos 60. Então, essa história ela foi perdida. E a gente usou isso muito lá em 2000, de 2000 a 2009, né? Que era o trabalho dos nossos pais, dos nossos avós. Eu acho que tem que resgatar um pouco disso, porque não é qualquer torcida que constrói um estádio na água, né? Isso aí é água, né? Para quem não sabe, onde nós estamos hoje, isso aí foi tudo aterrado. Isso era o Guaíba, né? A gente ganhou, tanto que quando o meu pai me comprou meu título em 62, os meus amiguinhos de colégio brincavam comigo que eu tinha comprado uma boia cativa, porque era dentro d'água, era uma promessa, né? E se 10 anos depois estava esse monumento aí, hoje, que depois da reforma, para mim, o estádio mais bonito do mundo, se não é o mais bonito, entre os 3 mais bonitos do mundo, com certeza do Brasil é o mais bonito, né? Por tudo, não é só a arquitetura, é a localização, onde é que ele está, é tudo, né? E essa mudança ela vem, né? E eu acho que é isso que nós temos que atentar, né? Nós precisamos do sócio, né? Vai ser a maneira de nós continuar sendo cada vez maior, de poder montar equipe competitiva, entrar em todos os campeonatos para ganhar, ou pelo menos para se colocar muito bem. A gente sabe que ganhar todos não é muito fácil, mas, enfim, a gente possa sempre estar disputando, né? E de alguma maneira, continuar crescendo para que a torcida tenha, né? O torcedor, o sócio, tenha orgulho de estar lá num clube que seja referência, um clube de ponta, um clube que
trata bem o seu sócio, que trata bem seu torcedor e o seu... Não importa onde é que ele esteja, pode estar aqui em Porto Alegre, morando aí do lado do Beira-Rio, ou morando lá, como eu costumo brincar, na Finlândia ou na Tasmânia, né? Nós temos que estar dando o carinho que o sócio merece e principalmente o sócio, que é aquele que está com a gente a todo momento, né? Avancini, você falava das novidades que também a nova década trouxe, a questão das redes sociais, e uma pauta que a gestão bate muito é transformar o Inter no clube mais digital do país, que é, de certa forma, se alinhar a essas tendências e todas essas modificações. Mas para o torcedor, na prática, o que significa para ele torcer e ser associado do time mais digital do país, do clube mais digital do país? O que isso vai levar para o torcedor de inovação? Quais são as ideias, as expectativas que tem ao redor disso? Na realidade, não é só tu estar atrelado, todas essas novidades aí que existe hoje à disposição da gente, e que amanhã, depois que nós conversar, vai surgir mais 3 ou 4, né? Cada vez mais. Se vocês olharem a minha história aí, na primeira década, a gente tinha, antes do Orkut, eu acho que era o SQ, não sei, SQ. Tu tinha uma ferramentinha que tu tocava mensagem, eu não me lembro o nome agora. MSN. Não, antes dessa... ICQ e Mirk. Começou o ICQ e o Mirk, depois veio o MSN, né? Essas coisas tudo morreram. Então, mas tu vê, levou 10 anos para tu alterar e chegar no que tu tem hoje. E hoje, se vocês pegarem de 2010 até agora, né? Começando com o Face e o Twitter, que foram os primeiros, começaram, acho que no final lá de 2010, né? Por ali, tem uma infinidade de ferramentas. Essas mesmas ferramentas que nós estamos falando aqui, ou usando essa aqui de vídeo à distância, tem 5 ou 6 à disposição, né? E vai ter mais coisa, com certeza, a cada dia, com melhor qualidade e a custo mais baixo, que eu acho que isso é interessante também. Então, quando tu fala ser um clube digital, além de você estar, né, acompanhando essa evolução, o fato de ser clube digital ele tem uma coisa a ver, que é o seguinte: se eu quero chegar a 200 mil sócios, eu tenho uma população de 7 milhões de torcedores do Inter. Esse é o número que a gente tem na cabeça, que estão espalhados aí no mundo inteiro, né? Como é que eu atinjo esses 7 milhões de caras, para que esses caras e meninas, né? Homens e mulheres, todos, né? Como é que esse torcedor se motive a virar sócio e se motive a consumir os produtos do clube, produtos e serviços que o clube gerar? Né? Porque não adianta, gente, eu vendi um patrocínio, eu botei Banrisul na camisa, não adianta querer alguma coisa que nos próximos 2, 3 anos eu estou com o Banrisul e o contrato não vai alterar. Então, o que eu quero dizer, quando tu fecha um patrocínio de uniforme, ali tu bloqueou por um determinado tempo, porque aqueles patrocinadores que estão ali pagaram um valor que foi acertado e que o clube aceitou, eles têm uma contrapartida e por um tempo aquilo ali está bloqueado. Não adianta, vou tirar o Banrisul e vou botar Zezinho Pneus porque está pagando mais. Não, não pode. Tem contratos para serem cumpridos. Então, a tua possibilidade de crescimento ali, ela se limita, até porque o nosso uniforme tem limitação de espaço, né? Nós não vamos tornar o uniforme do Inter uma camisa de um macacão de piloto de Fórmula 1, não é isso, né? Tem que ter, embora a gente ainda tenha espaço, vamos ocupar alguns espaços, mas com muito cuidado de não estragar a imagem do manto. Tem torcedor que acha que ainda que a camisa tem que estar limpa, que nem a rosa que o Vicente está usando. Não tem como mais. Um clube não sobrevive se não tiver os patrocinadores hoje, tá? Bom, então ali é uma área que está bloqueada. Qual é a única área que nós podemos crescer onde o céu é o limite? A área de sócios, gerando mais sócios. Não só pela mensalidade de sócio, mas tudo que nós viemos a criar de produto ou de serviço, que nós estamos chamando de monetização, e que esse sócio possa gastar mais, investir mais R$1, R$2, R$20, de acordo com a sua capacidade, né? Isso são receitas adicionais, eu chamo de dinheiro novo, porque geralmente os clubes têm há muito tempo têm trabalhando com o mesmo dinheiro, patrocínio, plano de sócio, venda de atleta, né? E eu tenho que buscar dinheiro novo. E onde é que está o dinheiro novo? Ele está no digital, através da geração do conteúdo, conteúdos exclusivos, transmissões de jogos, transmissões de rádio, unir isso com o marketplace. O que é o marketplace, para quem não conhece? É quando, através do digital, eu consigo unir em torno vários parceiros do clube que vão vender alguma coisa. Então, no momento que o Galhardo faz um gol, na mesma hora já vai estourar no teu celular uma mensagem, né, que a camisa do Galhardo, naquele momento, está num preço promocional e que você pode comprar a camisa em preço especial naquela hora, naquele momento, né? E tem um prazo, depois fecha. Ou que o clube contratou um jogador, ou enfim, uma grande contratação, o sócio recebe em primeira mão a informação antes de vazar na mídia.
Que aí são coisas que o torcedor, o sócio começa a perceber, pô, o valor de ser sócio. Se você vai numa rede de supermercado, vai numa grande rede de farmácia, ao fazer tua compra e apresentou a carteira do Inter, tu vai ter descontos que no final, pô, eu ganho mais desconto aqui do que a minha mensalidade. Aí começa a valer a pena. E não só isso, gente, né? Nós temos uma limitação do estádio, cabem 50 mil pessoas. Então, se nós chegarmos a 200 mil sócios, e vamos chegar, porque eu acredito muito na força do torcedor do Inter, 150 talvez não consigam entrar no estádio. Não, talvez não vão conseguir entrar. Nós temos que ser transparentes. Mas isso não quer dizer que ele não possa ser sócio. Até porque muitos moram longe. Hoje nós temos 60% dos nossos 120, dos 110 mil, 112 mil torcedores estão a mais de 150 quilômetros do Beira-Rio. Então eles não vão a um jogo. Então, mas como é que eu consigo levar a emoção de um jogo, a emoção do Beira-Rio e todos os nossos conteúdos para esse cara que está lá, como eu brinco, né? Lá na Finlândia, fazendo um curso de doutorado, pós-graduação, ou trabalhando lá, ou como é que eu levo, né, lá na Tasmânia, aquele lado abaixo da Austrália, quase perto lá do Polo Sul, em que ele vai estar lá vendo o jogo de ontem, né, sentadinho na sua casa, tomando a sua bebida, conversando com os seus amigos, enfim. Então, isso, quando a gente fala, o digital não é só isso, que ele possa fazer o check-in, que ele possa fazer o check-out, que ele possa se associar, que ele possa, ao entrar no estádio, pedir a bebida, a pipoca e a comida, e ele vai receber na cadeira dele, que eu possa saber onde é que ele anda no momento que é o geolocalização, no momento que ele chegou no estádio, eu já estou sabendo, já vou mandar um push para ele dizendo, olha, passe na loja que está em oferta, vá no museu que abrimos a exposição sobre o campeonato de 75, né? Quer dizer, tu começar, e aí vem as coisas que todo mundo fala, né? As pessoas falam, mas não conhecem. O match day. O match day depende disso. É tu poder, no dia de um jogo, de final, eu rodar uma foto minha e eu mandar para quem eu quiser, que hoje a gente não consegue fazer isso. Um parênteses, não é culpa do Inter, é culpa das operadoras de telefonia que não têm um sinal adequado para atender aquela demanda, aquele volume de demanda naquele momento, todo mundo querendo fazer alguma coisa, né? Isso vai se resolver, dizem que se resolve com o 5G. Como o 5G depende do governo federal para definir qual é a linha que nós vamos adotar, nós não podemos fazer nada. Então, hoje ainda tu vai para o estádio, eu não consigo, através do aplicativo do clube, fazer que tu peça o teu cachorro-quente, a tua Coca-Cola, né? A tua pipoca na tua cadeira, que tu consiga ir lá na loja e reservar a tua camisa, ou que tu mande a foto para um amigo ou uma amiga, né? Então, são coisas que nós temos que construir. Então, quando a gente fala digital, ele é muito mais do que um simples aplicativo, né? E aí entram as questões, que é o gamification, que é tornar tudo uma coisa mais lúdica, jogos, que tu possa trazer, né, o público mais jovem para dentro do estádio, aquele público hoje que já nasceu digital, que já está no mundo digital, que trabalha com 4, 5 telas ao mesmo tempo. Então, acho que o termo que resume isso é colocar o Internacional na palma da mão do nosso torcedor, 24 horas por dia, aonde ele quiser. Aí, quando eu falo a rádio gerar 24/7, é você estar gerando conteúdos diversos e o cara recebendo o celular dele através do canal da rádio ou conteúdos da TV, né? Transmitindo jogos da base, né? Vamos pegar uma coisa que chamou a atenção de todos, todo mundo adorou, foi aquele fechamento da roda no vestiário depois do Grenal, né? Que virou, isso explodiu na rede. E esse era um conteúdo que tinha que estar rodando exclusivo na mão do sócio. Não poderia estar indo aberto para todo mundo. Quer dizer, o sócio tem que ver primeiro isso. Então, é isso que nós temos que buscar para qualificar, porque é o quadro social que vai, como já durante todos esses últimos anos, vem ajudando muito o clube a ser o gigante que é, né? E aí, à medida que a tecnologia for evoluindo, tu vai botando debaixo desses guarda-chuva as novidades que vão chegando. Então, né, gurizada, imagina, eu estou lá com o meu celular, estou com o aplicativo legal, eu estou me deslocando para o jogo. Estou ali, para quem conhece Porto Alegre, vamos dizer que eu esteja ali perto do Shopping Praia de Belas. Eu já sinalizo que eu estou chegando, né? Eu vou ter já posso ir para o sistema de alimentação, reservar a minha bebida, a minha comida, que eu quero receber no intervalo do jogo aos 10 minutos do intervalo. E eu não preciso sair do meu lugar. Isso é plenamente factível se fazer hoje, né? Ou então eu já mandar uma mensagem para todos os meus amigos que eu estou chegando e os caras estão pelo geolocalizador me achando que eu já estacionei o carro, que eu estou no estacionamento coberto, que eu estou no descoberto, que eu estou na IPTC, né? E que eu estou entrando agora pelo lado do Gigantinho e vamos nos encontrar lá na frente da estátua do Fernandão. Quer dizer, e aí, né? E fora a troca, né, de geração de bate-papo.
vou colocar para vocês em primeira mão, nós estamos praticamente já dentro do eSports, quer dizer, eu tenho que possibilitar isso também. Né? Finalmente, nós vamos entrar nessa aí já, e anunciamos com a Konami, já estamos trabalhando, já vamos disputar o primeiro campeonato. Eu tenho que também estar interagindo na questão com a garotada que está ligado nisso, que é a tendência. Então, quando a gente fala em digital, é bom explicar que é uma coisa mais ampla, né? Que envolve acesso ao estádio, catraca de estádio, venda de ingresso, né? Eu entender quem é o consumidor, eu poder fatiar todo esse perfil de consumidor, né? Para poder fazer ações diferenciadas, porque a ação que eu vou fazer para o pessoal de mais 60, a ação que nós vamos fazer para o cara até 20 anos é completamente diferente, gente. E isso vai nos dar a possibilidade de monetizar, porque eu posso pegar o pessoal de mais 60 e fazer uma campanha com uma determinada empresa específica para esses caras. Então, hoje nós não conseguimos fazer isso. Hoje a gente tem algumas informações, mas não nesse grau de detalhe e nesse grau de agilidade que as coisas vão funcionar integrado. Então, aquela velha história, quando tu apertar o botão, ao apertar esse botão, tu dispara isso para toda a estrutura, para toda a malha, que vai funcionar padronizado, e cada um tem um papel ali. A TV tem um papel, a rádio tem um papel, o SMS, o e-mail marketing, né? O CAS, todo mundo tem que saber o que está acontecendo. E nós tivemos agora, o ano passado teve uma promoção da camisa para quem estava em dia. Quer dizer, isso aí poderia ter sido... Foi uma bela promoção, uma baita ideia, me deu muito certo, mas nós podemos estar repetindo isso de forma mais intensa e com menos trabalho, com uma logística muito melhor e por aí afora. Avancini, o produto futebol e os produtos exclusivos para chegar ao sócio em potencial, ao sócio atual e ao sócio em potencial para aumentar esse quadro social. O Internacional, eu costumo dizer, é o clube que tem feitos absurdos, impossíveis, absolutamente irrelevantes. Eu cito sempre dois apenas. Tirou das águas um gigante e chegou a 100 mil sócios, quando muitos não acreditavam. Na questão dos seus sócios, que eu acompanhei de perto, não acreditava que o Internacional chegaria um dia a ter 100 mil sócios. Na minha juventude... Nem eu acreditava, campeão. Cara, em 1990 eu tive a minha primeira atuação no clube, depois em 94, e especialmente em 94, quando eu trabalhei no departamento de marketing, a média de sócios do Inter era de 6, 7 mil. Eu jamais imaginei que o Inter chegaria um dia a ter 100 mil sócios. E hoje isso é uma realidade, e o 200 mil está logo ali. O grande desafio hoje é conseguir produzir o produto exclusivo para o sócio, o conteúdo exclusivo, e fazer o clube chegar cada vez mais perto do sócio de longe de Porto Alegre. Esse é o grande desafio de hoje, né? Como fazer isso? Esse é o grande desafio. Esse é o grande desafio de como é que eu consigo chegar lá na palma da mão de cada sócio, de cada seu perfil etário, vamos chamar da sua tribo, né? Que antigamente se chamava de público-alvo, agora se chama de persona, mais modernamente, que nós temos que identificar quem são as pessoas que hoje estão torcendo para o Inter. Então, o que pensa o pessoal da minha geração, lá dos anos 50, 60? O que pensa o pessoal da geração dos anos 70? Né? Como é que eu converso? É diferente, é completamente diferente. E aí o digital é importante, por isso nós estamos falando se uma coisa está ligada à outra. Eu não consigo fazer isso hoje com velocidade, com rapidez e com eficiência e a custos acessíveis se eu não estiver totalmente focado no digital. Já que, como eu falei para vocês, né? Felizmente, os últimos 10 anos nos permitiu um avanço de tecnologia e de recursos muito grande e os custos foram baixando. Né? Então, isso ficou mais fácil. Nós falar em montar um estúdio de TV há 30 anos atrás, há 20 anos atrás, era um troço absurdo. Tu comprar uma câmera, comprar um equipamento, montar uma rádio era absurdo. Né? Hoje, qualquer um tem uma rádio, qualquer um de nós somos gerador de conteúdo. Basta ter um celular na mão, você está aí no YouTube fazendo produção. Olha o que pintou de coisa nessa pandemia, de lives, de teorias, de tudo que tu imagina, desde aula financeira, de fazer aula de culinária, aula de mecânica, aula de yoga, tudo, todo mundo vendendo tudo. Então, as pessoas se reinventaram. Né? E essa é uma realidade que não tem volta. Até ontem eu comentava com algumas pessoas que vai chegar ao ponto, nós estamos falando aqui, né, eu com fone de ouvido, vocês também, que nós vamos estar talvez com um chip implantado em algum lugar do corpo, e esse chip vai fazer o papel do celular, vai ter todo o teu portfólio médico, todo o teu prontuário, os remédios que tu toma, vai dar tuas preferências e tu vai falar no controle de voz, liga o programa do Inter, liga na rádio do Inter.
E quando tu passar no Inter, tu é escaneado, isso já existe, tu é escaneado e tu vai embora, porque tu já está sabendo que tu está em dia, já vai perguntar se tu não quer comprar a tua. E eu, por exemplo, eu tenho uma rotina, né, que é meio espertição. Quando eu vou com a minha filha para o jogo, a gente tem uns pontinhos de obrigatório de parada, a gente tem um roteirinho que faz parte. Quando a gente fura o roteirinho e o jogo não foi bom, é porque nós furamos o roteiro. Então, quando eu chegar lá, o cara vai dizer, pô, Avancini, tu furou o teu roteiro, tu estava acostumado, né, no momento que tu estacionou o carro, tu ia aqui, ali, ali, e depois tu ia para a cadeira, né? Então, isso tudo hoje está na nossa mão. Claro que ainda talvez tu não tenha disponível no mercado o chip, mas já estão pensando nisso, que tu vai implantar no corpo e que tu vai, de alguma maneira, ser monitorado, receber as ofertas e entender, principalmente, os hábitos e costumes. E aí, o que nós estamos acreditando? Se eu consigo oferecer esse diferencial para o sócio e ele perceber que ele vai receber as cenas de comemoração após o clássico de forma exclusiva e não que ele vai pegar, que está aí tudo disponível nas redes sociais, ele vai começar a ver, bom, se eu não tivesse sócio, eu não estaria recebendo esse momento lá da comemoração daquela grande vitória, né, da quebra daquele tabu, né, ou assistir a palestra final do Abel antes do time ir para o campo, coisas que, por exemplo, em 2006, a gente teve acesso a isso depois produzindo um DVD da conquista do Mundial, e foi quase um ano depois, porque tu não tinha como gerar. E fomos pegar material dos jogadores, né? Um dos que mais gerou material né, foi o Perdigão. O Perdigão foi um dos que mais filmou e nos forneceu muito material para o DVD que está aí, que foi um dos primeiros que a gente fez daquela coletânea de 7, 8 DVDs contando a história do clube. Tu poder assistir hoje é como se nós editássemos hoje um filme da conquista de algum novo título importante. Eu não preciso mais de DVD, tio. Eu boto à disposição que nem Globoplay, que nem Netflix. O sócio baixa ali, paga um valor e ele vai ter aquilo. Ou ele compra ou ele aluga. Então não tem como tu escapar. Está aí o Netflix, está aí o Spotify, a Amazon e tantos outros, aí Disney, né, que é um segmento sem volta. É um segmento sem volta. E é isso que é o seu digital. Demanda tempo, né, Hernani? Nós vamos ter 3 anos para trabalhar. Nós não conseguimos fazer isso numa virada de mão, não. Porque tem questão de cultura, questão de investimento, de prioridade, questão de time e colocar um produto de qualidade na cara do Internacional, a cara que é o Internacional. Bom, seguindo nessa linha de novos mercados, né, que o Inter pode explorar, a gente não pode fugir do tema do esportes, né? É um mercado que o Inter já recebeu algumas propostas, vem sondando durante algum tempo, mas de fato até agora não entrou, né, efetivamente. Como que tu vê, né, esse mercado, as possibilidades, as oportunidades, porque pode se fazer parceria, tu pode patrocinar algum time, tu pode ter algum time, inclusive, né, que participe de competições. Como que tu vê isso? É rentável? Não é? É viável? Não é? Como que o Jorge Avancini vê a inserção do Inter no esportes? Não, é um caminho sem volta, não tem, cara, né? Se eu estava falando para vocês que hoje a gente tem um problema da geração aí que está de 0 a 25 anos, que não vê mais televisão, que não vai mais a estádio de futebol, porque tem muita atração, muitas outras alternativas na mão deles, e o esporte é um deles, não é só no esporte, né? Eu tenho que estar em tudo que é o esporte, eu tenho que estar lá no nosso, que é o jogo da Konami, eu tenho que estar no Fortnite, que é o que está que é a febre, nós temos que estar em todas, né? Agora, isso é uma consciência do clube, o clube tem que se conscientizar, porque isso também demanda investimento, isso demanda recursos, né, para ser colocado, porque, pessoal, eu sempre trago um exemplo que eu acho bacana, que talvez ilustre isso, né? O Internacional tem um tamanho, uma dimensão que não cabe ao Internacional fazer puxadinho. O que é fazer puxadinho? Faz uma coisinha para quebrar o galho, né? E não dá, porque nós somos uma marca visada no mundo inteiro, nós somos marca referência. E às vezes o torcedor não percebe isso. Então, uma vez eu dando aula lá no curso até que o Inter tinha de gestão de marca esportiva, eu dava aula aí dentro da fundação, um aluno muito que vinha do futebol de salão, ele era ligado ao futebol de salão, ele estava muito, e era colorado, muito indignado que o Inter tinha acabado, tinha encerrado as atividades do futebol de salão lá nos anos 2000, né, depois de ter sido campeão mundial, aquela mega equipe que se montou.
E ele ficou discutindo comigo lá, que nós tínhamos que abrir, assim como tem gente que acha que nós temos que voltar para o atletismo, voltar para o basquete, né, ter outros esportes. E aí eu dizia, olha, gente, hoje o clube não tem recurso para estar representado em todos esses segmentos esportivos de forma que possibilite ao clube, né, competir em igualdade com todo mundo e pelo menos pleitear alguma coisa, né? Porque não tem dinheiro. Ou nós botamos no futebol profissional, que é o nosso DNA, futebol de campo, e nós fomos fundados para isso, ou tu vai ter coisas que não vão ser legais, porque não vai ter uniforme, não vai ter estrutura, tu não vai ter o médico, tu não vai ter alimentação, vai sempre sofrer, porque vai faltar recurso. Eu estou falando lá de 2000, né, que era muita dificuldade financeira. E aí o cara continua insistindo, não, mas faz assim, pô, não precisa ter ônibus para levar o pessoal para o interior, bota numa Kombi. Ah, não precisa, joga com o uniforme antigo. Eu digo, não, para tudo, cara. Como é que eu vou botar a equipe profissional de futebol de salão do Inter, com todo o respeito à Kombi, que é um carro que eu tenho muito carinho, andei muito em Kombi, chegar no interior dentro de uma Kombi? Não dá, né? Vai você passar vergonha. Como é que eu vou colocar todos os atletas lá para disputar o futebol de salão, aquela partida representando o Inter, usando um uniforme que é de 1 ano atrás, 2 anos atrás? O que eu digo para o patrocinador de material esportivo? O que eu digo para os patrocinadores que estão na camisa agora? Né? Então, tu tem que organizar o mínimo, quer dizer, né? Como é que eu vou fazer o cara chegar na cidade sem estar lá com a sua mala de viagem, com a roupa de viagem? E isso tudo é custo, gente, né? Eu não estou nem dizendo que tu performe maravilhosamente bem nesses sistemas. Então, tu tem que organizar. Eu não estou dizendo que no futuro não possa ser de novo, que a gente vai ter equipe de atletismo como teve nos anos 50 e 60, que tu vai ter equipe de basquete, né, que todo mundo acha isso. Mas hoje, na realidade, os contratos que nós temos e as receitas, elas não permitem você ter isso de qualidade. Então, quando você vai para o esporte, agora vindo para a tua pergunta, eu tenho que entrar com uma equipe que vai representar a imagem do nosso clube. Tudo bem, eu acho que no primeiro momento não precisa ser campeão de ganhar todas as competições, mas, na realidade, eu tenho que ter a condição de fazer essa equipe se deslocar bem, poder nos representar bem e com condições. Então, que vai desde o uniforme de viagem, quando eles tiverem que viajar, ou até mesmo quando estiverem jogando e aparecer a imagem deles, eu tenho que estar todo mundo uniformizado, como nós estamos aqui, todo mundo com a camisa atual, com o patrocinador atual, né? Ou pelo menos de um produto licenciado. Eu tenho que montar uma estrutura para buscar patrocínio para viabilizar isso, porque senão eu vou tirar dinheiro da onde? Vou tirar dinheiro do futebol profissional. E aí, como é que fica? Eu contrato um grande jogador para ganhar título no profissional, que é o nosso DNA, ou nós vamos investir no vôlei, no futebol de salão, vamos investir no atletismo, vamos investir, né, no e-esporte. Então, o dinheiro é o mesmo, gente, né? E é claro que se tu apertar no frigir dos ovos, o torcedor diz, não, eu quero ser campeão brasileiro agora, e botar a faixa no peito e taça no armário. Bom, o que eu preciso? Quanto custa isso? Como é que tu monta uma equipe para ser campeão? Então, essas coisas, né, que muitas vezes o torcedor, pela paixão, pelo amor, ele desconhece que tu tem que pensar. Por isso que ainda o Internacional não se aventurou a retomar alguns esportes que foram tradicionais no seu passado. Mas o e-esporte é uma realidade. Nós temos que entrar. Eu tive reunião quarta-feira muito sobre isso para poder também entender, poder ver. E é um caminho sem volta. E é um caminho que eu acredito muito de chegar com a marca do Inter para atingir essa nova geração, que é aquela que eu tenho falado, que não está mais ligada em ir ao estádio e não está mais ligada na televisão tradicional. Ele está através da palma da mão, através do seu celular, do PlayStation, por aí afora. Bom, Vancini, a gente agradece demais dessa conversa. Sabe que a Rádio Colorado está sempre de portas abertas para ti. A mídia do Internacional, na verdade, está tudo de portas abertas para ti. E muito obrigado, espero que tu tenha gostado do papo. A gente já te convida também, quando tu quiseres, para participar também de uma jornada esportiva, sendo talvez nosso comentarista numa jornada, vai ser de grande prazer para a gente. Não, eu que agradeço a vocês 4 aí pelo apoio, pela lembrança, né? Para mim é uma honra muito grande poder falar um pouco com o nosso torcedor. Estou sempre à disposição de vocês, nós teríamos aqui conversa para ficar aqui 4, 5 horas. dias. Né? Fora sem contar as resenhas do passado, as histórias engraçadas do passado, que também tem algumas, né? Cara, é um canal aberto, parabéns pelo trabalho, contem comigo aí e vamos embora, estamos sempre juntos, nada vai nos separar, tijolo a tijolo, nosso foco é o próximo jogo agora
na quarta-feira que vem, vamos trabalhar nisso e não vai ser fácil esse caminho, mas também, né, depende só de nós e vamos conseguir, se ninguém nos atrapalhar no caminho aí, com certeza vamos trazer mais uma alegria, mas sempre pensando a cada jogo. Obrigado, estou à disposição e a hora que quiser é só chamar e vai ser sempre bom conversar com vocês aí. Obrigado, Avancini. Tamo junto. Até a próxima. Um grande abraço. Dali Inter, nada vai nos separar. Valeu. Um abraço. Bom, a gente teve então essa grande conversa com o Jorge Avancini, como ele já mesmo falou. Poderia ter mais 4, 5 horas de podcast, vários assuntos variados, principalmente sobre a questão por exemplo, do licenciamento, que a gente ainda não conseguiu falar com ele, mas senão o podcast ia ficar realmente muito grande e a gente teve que cortar essa grande conversa. Vamos agradecer também aqui o pessoal da mesa, que fez belas perguntas, conseguiu tirar o conhecimento que a gente queria do Jorge Avancini. João Vicente Link, muito obrigado, até a próxima. Valeu, Calegari, uma grande conversa, né? Poderia até, como tu disse e o próprio Avancini disse, a gente poderia se estender aí durante uma tarde toda, tem diversos assuntos para ser falados, até porque o Avancini tem muita história dentro do Inter, mas estamos prontos para a próxima aí, pode chamar sempre que a gente está à disposição, e eu acho que até o próprio Avancini, como ele mesmo deixou no final da explanação dele. Um abraço. Sim. Um abraço, ele se disponibilizou para as próximas, é verdade. Um abraço, João. Pedro Pacheco, muito obrigado, até a próxima. Valeu, João, obrigado pelo convite, um prazer, né? Aquilo que a gente falava desde o início desse papo, um assunto que é cada vez mais protagonista quando a gente fala de um clube de futebol e das necessidades que hoje em dia os times têm. Então, muito importante que a gente tenha conversado com alguém que é referência na área e que está hoje, mais uma vez, aqui contribuindo com o nosso clube para tornar ele cada vez maior. Prazer sempre, estamos sempre à disposição. Tamo junto. Hernani Campelo, muito obrigado, até a próxima. Eu que agradeço, muito legal trabalhar perto do Avancini pelo histórico que ele tem, pelo conhecimento, experiência que tem, que só vem a agregar conhecimento e experiência ao trabalho de todos nós, isso é muito bom. E assuntos, teríamos muitos outros, né? Licenciamentos de produtos, combate à pirataria, experiência colorada, nosso amado interior, olha aí ó, o mapa do querido interior, em todas essas cidades tem consulados colorados, enfim. Tem muito assunto para falar do Inter. O Inter é gigante, né? O Inter é inesgotável. Inesgotável é uma boa palavra, exatamente. Bom, eu sou o João Calegari, comigo hoje todo esse pessoal que vocês já viram, João Vicente Link, Pedro Pacheco, Hernani Campelo e, claro, o vice-presidente de marketing e mídia do Esporte Clube Internacional, Jorge Avancini. A gente agradece para quem chegou até aqui, quem acompanhou esse episódio. E lembrando, quando for às redes sociais, deixe nos comentários quem tu quer que seja o nosso próximo convidado por aqui. Pode mandar perguntas também através das redes sociais. Siga @SC Internacional em todas as redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram, TikTok. Sigam a gente por lá e também @RD Colorada no Twitter. Lembrando que também a mídia do Esporte Clube Internacional faz transmissão de todos os jogos do futebol masculino do Esporte Clube Internacional. Também, é claro, acompanhando as categorias de base do Inter e também, é claro, as Gurias Coloradas. A Rádio Colorada é a rádio que mais transmite o Esporte Clube Internacional. Até a próxima. Tchau, tchau.